Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de hipertensão, como podemos detectá-la e na verdade quais são os riscos de ser hipertenso hoje. O SOS Coração está no ar e bem de olho na sua pressão arterial. E também vamos falar se exercícios físicos e bons hábitos conseguem controlar a sua pressão arterial. Hipertensão arterial é quando a pressão arterial sistólica está igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio. Ou quando a pressão diastólica, que é a pressão mínima, está maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Logicamente, a gente não consegue mensurar apenas uma vez e dizer que a pessoa é hipertensa. É necessário que ela faça um quadro, que ela verifique, vá várias vezes ao dia ou em dias alternados, para a gente não correr o risco de pegar ela no momento que ela está estressada ou com a pressão arterial e diagnosticar como hipertensa. O grande problema da hipertensão são os cofatores que somam a gerar a hipertensão arterial. Obesidade, diabetes, colesterol alto, estresse, fumo, cigarro, sedentarismo, são todos cofatores que vão encabeçar para que realmente a pessoa venha a ter a hipertensão arterial alta. Na verdade, o que nós temos que fazer? Além de controlar esses fatores, controlar a pressão arterial. Existem duas formas, a parte medicamentosa, que nós temos remédios que inibem o que nós chamamos de sistema nervoso simpático, que seria a frequência cardíaca alta, tá? Que são chamados de beta-bloqueadores, sistemas que inibem hormônios liberados pelos rins, a gente chama de inibidores de ECA, que são hormônios da renina e angiotensina, principalmente, inibidores de cálcio. Mas essa parte, a parte medicamentosa, não é a nossa parte. Estamos explicando a nível só de conhecimento. E para a parte de educação física e nutrição, nós estamos falando do quê? Exercícios físicos controlados e alimentação. Mas como é que a gente detecta quando a pessoa é hipertensa? Vamos supor que eu vou chamar uma pessoa agora ao lado, né? E vamos passar mais ou menos como é que se mensura a pressão arterial dessa pessoa. Agora nós vamos chamar uma convidada especial, amiga de uma amiga minha de 30 anos, tá? Para poder ajudar nós a mensurarmos a pressão arterial. Por favor. Como você chama? Daiane. Prazer. Você é amiga, né, daquela pessoa de 30 anos que nós fizemos os programas ontem? Isso, você não tem 30 anos? Não, eu não tenho. Tá, mas você vai fingir que você é uma hipertensa, tá? Por favor. Vamos lá? Ela vai deitar aqui. O importante é o seguinte, tá? Que o ambiente seja extremamente calmo. E nós normalmente fazemos o quê? Deixamos a pessoa 5 minutos deitada para ela se acalmar para a gente conseguir mensurar a pressão arterial. Mais fácil ainda, tá, para as pessoas poderem entender, existe um aparelhozinho que ele mensura a pressão arterial. Basta colocar ele no punho e ele vai dar fidedignamente a pressão arterial, desde que esse aparelho seja, entendeu, relacionado pela Inmetro, ou seja avaliado pela Inmetro e possa ser utilizado. O que normalmente nós vemos é o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Lembrando que normalmente quem faz essa mensuração são médicos e enfermeiros especialistas em fazer esse tipo de procedimento. Vamos lá? Daiane, 30 anos. Agora nós vamos estender o braço dela calmamente, vamos colocar o esfigmomanômetro, sendo que ele deve perfazer 40% do braço dela em largura e 80% em comprimento, para ter a validade. Ela vai agora colocar o braço estendido. Imaginamos que ela esteja deitada 5 minutos relaxada em ambiente mais calmo possível, tá? Para a gente conseguir mensurar. O médico ou o enfermeiro, ou enfermeira, logicamente, vai colocar estetoscópio, vai colocar em cima da artéria braquial, pulsionar de forma leve, ela vai estar totalmente relaxada com o braço ao longo da altura do coração, e eu vou começar a fazer a infração. E após isso, eu faço a mensuração. Ao escutarmos o primeiro som audível, nós vamos saber que é a pressão arterial sistólica. E o segundo som audível é a pressão arterial diastólica, ou seja, quando o sangue consegue perfundir totalmente a artéria. Aí nós vamos saber qual que é a pressão arterial máxima e a pressão arterial mínima. Lembrando, pessoas hipertensas estão com pressão arterial sistólica ou máxima igual ou maior que 140 e pressão arterial diastólica ou mínima igual ou maior que 90. Agora nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar com exercícios e bons hábitos para nós conseguirmos controlar a pressão arterial. Não saia daí. Agora nós vamos entrar em exercício aí. Vou contar cada coisa sobre bons hábitos que vai ajudar todo mundo a controlar a pressão arterial.
SOS Coração está de volta, hein? E já começamos aqui, ó, com nossa querida colaboradora, linda como sempre, 30 anos, fazendo exercício, né? Como é que você está? Cansada? Tranquila. Sossegada, né? Na verdade, o que acontece? A gente vai falar dos exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios, que são a musculação. Vamos exemplificar. Mas não podemos esquecer, hipertenso tem que procurar evitar sal, excesso de doce, que leva a gerar o açúcar na corrente sanguínea, que nós chamamos de glicose, poder virar um diabético, que tem uma tendência muito mais fácil a ser hipertenso, excesso de colesterol, qualquer gordura voltada a carne, leites e seus derivados, fumo. O fumo é um dos potentes vasoconstritores, ele fecha a artéria, fazendo com que a pressão arterial aumente e principalmente que eleve o que nós chamamos de catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, que acelera a frequência cardíaca do coração. São coisas que devem ser evitadas e principalmente fazer exercício físico que nem minha amiga aqui. Tá tudo fácil aí, né? Exercício de caráter aeróbio leve. O que ele faz na pressão arterial? Ele diminui a pressão arterial pós-exercício, o que nós chamamos de hipotensão. Sim, os exercícios resistidos podem fazer efeito hipotensor, ou seja, queda de pressão arterial pós-exercício, mas temos poucos estudos em relação a isso. São necessários mais estudos. O que é importante é tentar juntar os dois exercícios, fortalecer a musculatura e, ao mesmo tempo, trabalhar o coração com o exercício que é preconizado, principalmente o aeróbio. Vamos fazer um exercício resistido só para mostrar para os nossos amigos como é que é feito? Vamos lá. Pode diminuir a esteira, isso, vagarosamente, quase parando. Isso. Aperta o botãozinho vermelho, não vai explodir, pode vir. Isso, lindona. Ela vai deitar aqui, nós vamos fazer flexão de tronco, abdominais. Eu vou estar segurando o pé dela, só para exemplificar aonde a pressão arterial sobe no exercício resistido. Pode subir, sobe, solta o ar devagar e desce bem devagar. Supondo que ela estivesse fazendo 1000 abdominais e agora estivesse na 1001, você vai parar bem no meio. Pode subir. E ela não consegue nem vencer a resistência, nem a resistência vencê-la, é o maior pico de pressão arterial. É aí que pode ter um risco. O que é importante fazer exercício resistido? Só mais 1 hora, tá? O que é importante fazer, pode descer. O que é importante fazer exercício resistido? Nunca chegar nesse ponto. Ele ser de caráter leve. Ou seja, ela tem que fazer sem que o cansaço seja no máximo do máximo. E sim submáximo. Assim a pressão arterial seria controlada. Pode vir que eu te ajudo. Lembrando, temos que controlar principalmente os cofatores. Não ser sedentário é importantíssimo, mas obesidade, que a gente já falou do MC nos programas passados, excesso de sal, álcool, cigarro, temos que procurar evitar o máximo o consumo desses cofatores em relação à hipertensão arterial. Diabetes é realmente um dos fatores que mais preconiza a hipertensão. E fatores que realmente, como o estresse, possam possibilitar você aumentar a sua pressão arterial e realmente causar uma lesão, principalmente ao órgão-alvo que é o coração. Quanto ao sedentarismo, mexa-se, obrigatoriamente, não fique parado. Ficar parado é coisa do capeta. Lembrando-se, Organização Mundial da Saúde, 4 a 5 vezes por semana, de 30 a 50 minutos, exercício de caráter aeróbio leve para moderado, desde que seja liberado pelo seu médico, principalmente cardiologista, e indo para a pessoa específica da área de educação física. E a alimentação, procurar sempre uma nutricionista, principalmente a pessoa hipertensa. Ela tem que ter um controle alimentar voltado a sais e à obesidade. E principalmente para você idoso, que é realmente a classe mais acometida na hipertensão arterial. Porque o que acontece? Nós sabemos que nossos idosos, principalmente acima de 70 anos, 70% são hipertensos. Tem que se mexer. E principalmente não pode esquecer de fazer exercícios resistidos. A gente sempre vem ressaltando nos programas anteriores que a musculação é a base essencial para você conseguir fazer exercício aeróbio. Não adianta nada eu preconizar exercício aeróbio como o melhor exercício para diminuir a pressão arterial se eu não tenho um arcabouço, uma musculatura forte suficiente para conseguir caminhar, pedalar, executar tarefas do cotidiano. Portanto, é necessário recomendações básicas. 2 a 3 vezes procure uma academia, um profissional de educação física especializado ou até um personal trainer, que possibilite você de fazer exercícios ótimos para que você consiga fazer de 4 a 5 vezes exercícios de caráter aeróbio. Lembrando-se que pessoas hipertensas são mais suscetíveis a ter problema no coração. Então, o que deve ser feito? Médico. Do médico, procura-se um profissional de educação física para começar a executar as séries para diminuir.
E o melhor de tudo isso, nós já constatamos em estudos que pessoas que são ativamente ou fazem exercícios físicos diminuem drasticamente o que elas tomam em remédio, ou até pode parar de tomar o remédio. E importante é isso, quanto mais conseguimos diminuir a parte medicamentosa, melhor é para a saúde. Deixe que o organismo dá conta de si mesmo. E se conseguirmos fazer isso, que ótimo seria, né? Parar de tomar remédio é o melhor de tudo isso. Bom, o SOS Coração fica por aqui. Gostou do programa? Mande e-mail com sugestões para tvuniabc@uniabc.br. Próximo programa vamos falar de avaliação física. Fundamental para começar a fazer uma série de exercícios físicos. São os primeiros parâmetros. Não percam demais esse programa, hein? Quero ver vocês comigo, hein? Até mais. Não anda pra frente. Beleza, sem problema. Eu já perdi as contas, mas seja lá, é sincronismo de áudio. Eu consigo, gente, eu quero... Não tem jeito. Tá, então você vai... Não, mas isso é normal.